A nova reforma administrativa de Ribeirão Preto prevê cortes de cargos comissionados e criação de novas secretarias. A mudança acontece após determinação do Tribunal de Justiça. Os 3 projetos de lei complementar foram aprovados e fazem parte da reforma administrativa proposta pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Essa nova reforma administrativa ela foi dividida em 3 pilares. Em outros projetos de lei que estruturam também essa reforma, ele reestrutura a Secretaria de Água e Esgoto, o CEARP, e fortalece a controladoria interna do município. A reforma administrativa ela visa muito isso, a reorganização da máquina pública, né? Vamos lembrar que você tem uma legislação que vai ficando antiga no tempo, né? E aí você, de tempos em tempos, precisa realmente reorganizar isso. A reforma administrativa prevê a criação da Secretaria da Cidadania e Pessoa com Deficiência, Secretaria de Tecnologia e Governo Digital e a Secretaria de Comunicação. O projeto também propõe a alteração nos nomes das secretarias existentes. A Secretaria de Meio Ambiente passará a se chamar Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano será a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E a Secretaria de Infraestrutura será renomeada para a Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria. São temas relevantes que elas abordam, principalmente o fortalecimento do controle interno, da fiscalização de legalidade, dos recursos. É fundamental, mas acredito que deve ser considerado também o impacto financeiro que isso pode trazer no município. As propostas também prevêem a redução de 98 cargos comissionados. Segundo a Prefeitura, todas as medidas atendem à determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Atualmente, o município conta com 882 cargos, somando comissionados, funções de confiança e atividades gratificadas. Isso atende a uma determinação do próprio Tribunal de Justiça, que entendia a regularidade de alguns cargos. Então, cria-se cargos efetivamente assim alinhados à máquina pública. E vamos lembrar, é importante ter cargos comissionados. Se critica muito a existência de cargos comissionados, mas o governo que é eleito, ele precisa ter sim uma margem de nomeação para poder direcionar a máquina pública ou para a direita, ou para a esquerda, ou para o centro, ou seja, daquilo que a população escolheu nas urnas, ele tem que poder colocar pessoas que vão direcionar isso para onde ele foi escolhido para lá estar. Serão investimentos na criação de cargos, muitos cargos comissionados, em que pese menores do que da reforma anterior, mas a criação de um cargo efetivo, de analista de controle interno, que é um cargo efetivo, próprio de atividades burocráticas, conforme diz a lei, que seja feito, mas ele acaba onerando o município por mais tempo, porque cria-se o cargo e, no final das contas, esse servidor ele vai ter até que se aposentar aos custos do município. No ano passado, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucionais vários cargos criados pela Prefeitura na reforma administrativa de 2021 e nas alterações da Lei Complementar em 2023. A decisão entendeu que não houve má-fé por parte dos ocupantes desses cargos e, portanto, não será necessária a devolução dos salários recebidos. Segundo o advogado, a nova reestruturação também pode impactar o profissional responsável pela transparência da máquina pública. O cargo de controlador interno, como sendo um cargo comissionado, apesar da gente não ter um paralelo no governo federal para se apoiar, eu acredito que deveria ser um cargo não só em comissão, mas um cargo mais blindado de certa forma, já que vai ser um cargo que vai mexer com a legalidade, analisar as contas, vai fortalecer o controle interno. Acredito que uma maior independência desse profissional seria fundamental para fortalecer o controle. Pode, depois disso, o prefeito vai agora sancionar, e provavelmente pode ser que vete algum trecho, algumas alterações propostas pela Câmara. Toda estrutura nova, às vezes desenhada no papel, pode sim não ser bem ajustada à prática, então pode sim ter novos projetos de lei propondo alterações pontuais, que você só descobre se isso funciona efetivamente testando. Mas existe a própria estrutura legislativa para isso ser corrigido. O prefeito pode enviar leis para a Câmara com alterações pontuais e também vai caber ao prefeito regulamentar essa estrutura nova, estrutura administrativa, como ela vai funcionar por decreto, e o decreto vai sendo alterado conforme a necessidade. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou em nota que está avaliando as emendas, o que será vetado ou não, para assim sancionar a lei.
Vinícius Bugalho, advogado de Direito Público, muito bem-vindo aqui ao Jornal da Clube. A gente começa perguntando de que forma a criação de novas secretarias pode melhorar a gestão pública de Ribeirão Preto e quais os riscos de aumento da burocracia. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Ximena Zoro e a todos que assinam o Jornal da TV Clube. Aparentemente, pela leitura de ambos os projetos, a iniciativa é boa. Ela está adequada ao que o Tribunal de Justiça tem julgado em termos de constitucionalidade e inconstitucionalidade, inclusive é o tema repetitivo 10.10 do Supremo Tribunal Federal, é o artigo 37 da Constituição Federal. Porém, eu vejo que há alguns óbices. E se o prefeito for ligeiro na questão da sedimentação da constitucionalidade, talvez ele vete alguma coisa e evite futuramente de adequar por decreto, porque apesar de economizar, ainda persistem algumas inconstitucionalidades. Agora, doutor, alterar a nomenclatura e ampliar atribuições de pastas realmente reflete numa modernização administrativa ou é mais uma mudança formal? Há uma mudança formal de caráter, inclusive material, adequada a novos tempos, implementando cargos de gerentes, processo administrativo sendo modificado para 6 integrantes do quadro efetivo, portanto, sofrendo menos pressões. Toda hora o projeto de lei citando a Lei Federal Anticorrupção, os meios de controle de evolução patrimonial de agentes públicos. Então, essa modernização é necessária, ela é presente e ela é importante. Está adequado aos novos tempos e aos novos julgamentos, tanto do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em ADINS, no que tange a constitucionalidade e ao controle da administração pública, bem como está adequado ao que o Supremo Tribunal Federal tem interpretado em termos de artigo 37, cargos de chefia, direção e assessoramento. Não tem dado brecha. Logo, a Justiça ainda vai interferir, se sancionada a lei, e o prefeito vai ter que fazer algumas adequações, não somente por decretos, tá? Mas por leis devidamente votadas, porque no direito brasileiro vige o princípio da estrita legalidade no direito administrativo público. Doutor, como o senhor avalia, então, a redução de 98 cargos comissionados? É suficiente para atender às determinações do Tribunal de Justiça e diminuir os gastos com a máquina pública? Eu creio que sim. Eu vejo ali, fiz um cálculo muito rápido, por calculadores até do próprio Tribunal de Contas, órgãos de controle de administração, é uma economia aí de uns 3 a 4 milhões mensais, tá? Então, havia um trem da alegria em relação a cargos anteriores declarados inconstitucionais. O prefeito reduziu e não trouxe burocracia, não. Ele trouxe desburocratização em relação a esses novos cargos. E está em conformidade com o artigo 37 da Constituição. Porém, ele vai ter que fazer algumas adequações durante o tempo, porque deve vir alguma representação por inconstitucionalidade por parte de sindicatos, alguma coisa, para se aperfeiçoar o projeto, que está muito bom. Então, essa reforma ela é constitucional e respeita o princípio da economicidade, causando aí menos prejuízo ao patrimônio público e ao cofre do município de Ribeirão Preto. Tá certo, doutor Vinícius Bugalho, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Boa tarde.